O que é para ti a morte? Também tens medo de morrer? Se formos analisar, e é hoje daquilo que eu vou falar, essa questão da morte, do morrer. Se me perguntarem se eu tenho medo de morrer, acho que não tenho medo de morrer, acho que tenho medo de sofrer a morte. E acho que muitas pessoas passam por isso, não é? Quando falam que têm medo de morrer, mais do que o medo de morrer, é o medo de sofrer, não é? De ter dor nesse processo, de ter sofrimento nesse processo. Outras pessoas associam o medo de morrer ao não viver, não é? No fundo é o medo de não viver, o medo de tudo acabar e não terem tido a oportunidade de fazer o que deviam ter feito ou que queriam ter feito, coisas que gostavam ou sonhavam experimentar, que experimentavam vivenciar, ou coisas que queriam ou sonhavam alterar, conversas que gostavam de ter. E então esse processo de medo de morrer muitas vezes passa por aí, não é? O medo de não ter oportunidade mais para viver, para realizar os seus sonhos e para fazer as mudanças ou aquelas coisas que foram, aqueles projetos que ficaram arrumados nas gavetas, aquelas coisas que se foram adiando ao longo dos anos e que, caso a morte venha, deixa de haver essa oportunidade de se poder fazer essas coisas. Também neste processo do medo de morrer, medo da morte, acontece muitas vezes que as pessoas que têm medo de adoecer, medo de ter doenças, sempre preocupados com possíveis doenças, possíveis sintomas, que estão constantemente a ver na internet doenças, os sintomas que doenças poderão ser, que poderão gerar. Então, existe também essa visão, não é? Do medo de morrer pela questão das doenças, da pessoa ter uma doença, passar por esse sofrimento da doença. Existe ainda o medo de morrer no sentido do desconhecido, o ir para um lugar desconhecido, o não saber para onde se vai, o não saber o que acontecerá depois, e isso gera medo. Então, várias reflexões sobre essa questão do medo de morrer. E não me interpretem mal. Não, a ideia não é de estar aqui a incentivar as pessoas a pensarem em morrer, pelo contrário. É um incentivo à vida. É porque a pessoa, se passar a vida com medo de morrer, a pessoa está-se a limitar, está a focar-se no lugar errado, porque está-se a focar no medo de morrer em vez de se focar no objetivo de viver e aproveitar a vida e fazer o que sonha, fazer o que deseja, experimentar coisas novas, coisas diferentes, ir em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos.
criar, aprender, melhorar, crescer. Tudo isso é feito a vida. Então, para aquelas pessoas que têm muito medo de morrer, começarem a mudar esse foco e de começarem a colocar o vosso foco na vontade de viver, de aproveitarem todas as alegrias que a vida nos dá, cada dia que passa. O dia de sol ou até o dia de chuva. Uma flor, um pássaro a cantar, uma brisa do ar a passar, um sorriso, um abraço. E às vezes também momentos de tristeza, uma lágrima. As pessoas têm muitas dificuldades em sentir a dor. Medo de sentir a dor, de sentir o sofrimento, de sentir a tristeza, de sentir a irritação, a raiva. E às vezes as pessoas fogem disso, querem ignorar, querem tapar, esconder, não é? Ou tomam medicamentos para não sentir. Não é? Hoje em dia é muito comum, por exemplo, existe a perda de um familiar, de alguém importante, ou até a perda de um trabalho. Pode até nem ser a perda de um familiar ou a perda de um relacionamento, quando termina. E esses estados de perda, que no fundo são processos de luto que a pessoa precisa fazer, muitas vezes as pessoas tomam medicamentos para anestesiar a dor, para não sentir, para não passar por esse processo. Porque é quase como se não fosse aceitável na sociedade o sofrer, o passar por essas emoções. E não tem nada de errado de nós estarmos tristes, de nós querermos chorar. E muita gente, muitas pessoas se negam a esse processo, negam a si mesmos, negam a si próprios essa possibilidade de chorar, de sentir. E isso, no fundo, é um processo natural. O chorar, o sentir. Se podemos sentir alegria, por que é que não podemos sentir tristeza? Por que é que não podemos respeitar a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa mágoa? Por que não aceitar e respeitar e darmos esse tempo para sentir? Então muitas vezes, né, nestes processos de fuga, de não querer sentir a dor, o sofrimento, né, acaba por se criar esse tal, o gerar esse tal medo de sofrer. Com isto, né, esse medo da morte, como se fosse o maior dos sofrimentos. Não quero com isto dizer que a morte é algo bom, algo positivo. Não vejam as coisas por essa perspectiva. Um dia irei fazer um vídeo a falar do suicídio e explicar que se as pessoas soubessem o que acontece depois do suicídio, ninguém neste planeta se suicidava. Então, mas isso fica para outro vídeo. Então, neste momento, apenas vou falar que é importante repensar essa questão do medo da morte.
Qual é o verdadeiro medo que se tem por trás dessa ideia do medo de morrer? É o medo de ficar sozinho, ou sozinha? É o medo de abandonar as pessoas que gostamos? É o medo de sofrer? É o medo do desconhecido? Afinal, o que é que medos estão por trás da morte, não é? Porque reparem, a morte faz parte da vida, não é? Quando costumam dizer que a morte é certa, não é? Nós quando nascemos sabemos que em algum momento vamos passar por esse processo da morte. E é engraçado como as pessoas não falam disso, ou falam, mas é como se fosse algo que só acontece aos outros, não é? E quando acontece num familiar, num amigo que se perde, parece o fim do mundo. Dizemos que a vida é injusta, que Deus é injusto, não é? Ficamos cheios de raiva e ódio por essa circunstância, quando é algo que sabemos que faz parte do processo da vida, faz parte do processo. Mas para quem tem muito medo deste processo de partida, digamos, gostava de convidarem a estudarem física quântica, perceberem como é feito o universo, como afinal somos feitos, o que é que conclusões os cientistas chegaram na física quântica. Talvez vos abra um pouco a vossa consciência, vos abra a vossa mente, perceberem que afinal a morte é uma ilusão, que apenas... E podem pensar, o quê? A Paula está a dizer que a morte é uma ilusão. Ela não está a bater bem da cabeça. As pessoas morrem, saem do planeta, desaparecem, não é? Mas reparem, é a parte física. E se vocês já ouviram, se não ouviram, vou falar aqui, que eu já falei nisto em outros vídeos. Nós temos vários corpos. O corpo físico, que é este de pele, ossos, cabelos. Mas temos também o nosso corpo mental, que é os nossos pensamentos. Temos o corpo emocional das nossas emoções, de alegria, tristeza. Temos o corpo energético. Não é? E temos o também, não é? Que algumas pessoas chamam de alma, de espírito. Essa tal parte energética do Ki, do Chi, do Prana, como queiram chamar, o espírito, a alma, enfim, muitos nomes se dá, não é? Então, a morte acaba por ser apenas uma ilusão, não é? Apenas a perda desse corpo físico. E vocês podem acreditar, podem não acreditar. Não estou aqui para convencer ninguém. Não estou aqui para que vos querer fazer mudar de ideias, vos convencer. Apenas vos pedir que estejam abertos. Pesquisem, estudem. Procurem saber mais. E quem sabe vocês chegam a essa mesma conclusão que eu. Que a pessoa não precisa ter esse medo da morte, porque o morrer
no fundo é uma ilusão. Nós apenas perdemos o nosso corpo físico. É como se o nosso corpo físico fosse como o nosso carro. Então nós entramos dentro do carro, usamos o carro está velho, saímos do carro e vamos trocar para um outro carro. Mais uma vez, não acreditem em nada do que eu estou a dizer, não precisam, não é? Existe uma expressão, uma frase muito conhecida que diz: não acreditem em nada, tenham as vossas próprias experiências. E é isso mesmo, não precisam acreditar no que eu estou a dizer, mas procurem pesquisar, experimentar, perceber. Perceber que a vida é muito mais do que nós pensamos e que a morte, no fundo, não existe. Apenas esse processo de transformação e apenas a perda deste corpo físico que é matéria. Podem ver o filme Quem Somos Nós, que talvez vos seja uma pequena ajuda. Podem estudar várias coisas onde vos fala mais sobre o assunto, mas se estudarem o campo das energias, vai-vos ser fácil perceberem, não é? Se estudarem um pouco de física quântica, de energias, se calhar vão perceber um pouco mais sobre isto que vos estou a falar. E talvez assim percam essa questão do medo de morrer e comecem cada vez mais a darem valor à vida e a quererem viver e a quererem evoluir, crescer, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Não sei se esta mensagem vai-vos fazer algum sentido ou não, mas espero que vos seja útil de alguma forma. E para quem não sabe, nós somos feitos de átomos. Espero que vocês tenham aprendido isso na escola. Se não aprenderam, podem pesquisar um bocadinho na internet, saberem que somos feitos de átomos e que esses átomos, se forem bem analisados a microscópio, vão descobrir que eles são feitos de energia. Então nós somos feitos de energia. E se vocês se lembrarem do que também aprenderam na escola, não é? Na energia nada se perde, não é? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, neste planeta nada se perde, tudo se transforma. E nesse processo da morte, que no fundo não é morte, porque nada se vai perder, apenas vai haver uma transformação, essa tal mudança do corpo. Então espero que este vídeo vos tenha sido útil. Procurem ler, procurem pesquisar, tentarem encontrar as vossas respostas, colocarem as vossas dúvidas, irem em busca de respostas, porque o conhecimento é poder e a ignorância é o maior mal da humanidade. Por isso procurem pesquisar, estudar um pouco, procurar encontrar respostas.
tenho a certeza que a vida vai ficar muito mais fácil, muito mais suave para vocês. E essa questão do medo da morte vai, com certeza, ficar muito mais desvanecida. Vai ficar sem toda essa carga, sem todo esse peso. E a vida vai ser muito mais leve e mais feliz para todos. Obrigada por me ouvirem e sejam felizes.